E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo completo e cheio de detalhes, agora com tudo o que aconteceu no GP do Azerbaijão desse domingo, que foi muito movimentado e teve quase que o tempo todo 3 pilotos de 3 equipes diferentes disputando as primeiras colocações, com Lando Norris fazendo uma excelente corrida de recuperação e Verstappen sofrendo muito com sua Red Bull, e no final, uma disputa eletrizante que acabou mal para alguns pilotos na penúltima volta da corrida. Mas antes de qualquer coisa, convido você a se inscrever aqui no GP em Casa Plus, já que só assim você não perde nenhum detalhe sobre essa temporada emocionante da Fórmula 1. E se gostar de vídeos diretos e sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, antes da corrida, a Mercedes comunicou que Lewis Hamilton começaria dos boxes devido a mudanças, já que seu motor foi trocado, com ele perdendo a sua 7ª colocação e largando em último. E com as luzes apagadas, Charles Leclerc largou muito bem e conseguiu se manter na liderança, com Piastri também indo bem e se mantendo na 2ª colocação. Sérgio Pérez, que costuma se ser bem nesse circuito, ganhou a posição de Carlos Sainz e Verstappen fez a primeira volta na 5ª colocação. Nessa primeira volta, Leclerc tentava abrir mais de 1 segundo de vantagem para Piastri para tentar se defender da abertura de asa móvel, com Piastri conseguindo se manter próximo nas primeiras voltas, mas ainda longe para tentar uma ultrapassagem. E logo na primeira volta, Lance Stroll teve um problema com um pneu que furou depois de um toque com Tsunoda nas primeiras curvas, tendo que ir para os boxes e caindo para a última colocação. Norris, nesse momento, era o 11º e buscava sua corrida de recuperação. Na volta 4, Yuki Tsunoda começou a ficar lento e perder algumas posições, mostrando que ele tinha algum problema em seu carro, mas mesmo assim conseguiu continuar na pista. E 4 voltas depois, Norris já era o 10º colocado e Leclerc conseguia abrir uma vantagem de 2,5 segundos para Piastri, defendendo bem sua liderança nesse início de corrida. Verstappen tinha dificuldades de se aproximar de Carlos Sainz, com sua Red Bull não tendo velocidade em retas. Então a Ferrari conseguia se manter em sua posição e, por outro lado, Sainz também não conseguia se aproximar de Pérez e tudo se manteve como estava. Volta 11, Verstappen reclamava um pouco de seu carro, dizendo que não poderia ser agressivo demais, parando nos boxes logo na volta 13 para sua primeira troca de pneus, assim como George Russell. 2 voltas depois, Pérez foi quem parou nos boxes, com os líderes continuando na pista por mais um pouco. Chegando à volta 16, foi a vez de Oscar Piastri parar nos boxes para sua troca de pneus, com as 2 Ferraris continuando na pista e Norris também esticando um pouco mais sua primeira parada, em busca de uma recuperação nessa corrida. Também nessa volta 16, Tsunoda, que tinha um problema em seu carro, abandonou a corrida, já que ele teve danos na largada, onde ele tocou no carro de Stroll e abriu um buraco no sidepod de seu carro. Uma volta depois, Charles Leclerc foi para sua primeira parada nos boxes, com Carlos Sainz assumindo a liderança, e Alex Albon era o 3º colocado nesse momento. Mas ele ainda não tinha feito sua parada nos boxes, com Sainz parando na volta 17, e assim, todos os líderes tinham feito suas paradas nos boxes, com Leclerc voltando à liderança, Piastri em 2º e Albon em 3º. Depois dessa parada, Piastri voltou bem mais próximo de Leclerc, estando a menos de 1 segundo atrás e tendo chances de abrir a asa móvel em busca da primeira colocação na corrida. E logo na primeira tentativa, Piastri conseguiu ganhar essa liderança, fazendo uma bela ultrapassagem e depois se defendendo bem na tentativa de Leclerc de recuperar essa posição, correndo agora para abrir uma vantagem segura para Leclerc. Mas daí pra frente tivemos 3 carros muito próximos e com chances de vitória, com Piastri em primeiro, Leclerc em 2º a menos de 1 segundo e Pérez em 3º também a menos de 1 segundo. O piloto novato da Williams, Franco Colapinto, já era o 10º nesse momento, com Verstappen se mantendo em 7º e Norris, sem parar nos boxes, já era o 6º colocado. Na volta 24, Verstappen foi para cima de Norris tentando ganhar essa posição, com Norris fazendo de tudo para segurar Verstappen o máximo possível, já que essa disputa era importante para o campeonato de pilotos e de construtores. Exatamente nesse momento, Verstappen começou a reclamar dos freios de seu carro, dizendo que eles não estavam funcionando corretamente e, devido a isso, Norris conseguiu segurar Verstappen até a volta 31, dando um prejuízo muito grande para Verstappen, que já estava 11 segundos atrás de Albon, que era o próximo piloto da lista. Enquanto isso, lá na frente, Leclerc continuava colado em Piastri a menos de meio segundo atrás e na volta 32,
Russell conseguiu chegar em Verstappen, já que Norris segurava o piloto da Red Bull, com novamente 3 carros disputando essa posição, e na volta 34, Russell conseguiu a ultrapassagem sobre Verstappen, assumindo a 6ª colocação, enquanto Norris dava pinta de que iria parar nos boxes, já que sua equipe mandou ele acelerar o máximo possível. Chegamos à volta 40 e Piastri ainda era o líder, com Leclerc em segundo e Pérez em terceiro, com Norris parando nos boxes e voltando em sétimo com pneus médios, 14 segundos atrás de Verstappen, tendo pouco mais de 10 voltas para se aproximar do piloto da Red Bull e, quem sabe, ganhar essa posição, em de qualquer forma uma boa corrida de recuperação de Norris e uma péssima corrida de Verstappen. Faltando 10 voltas para o final, o engenheiro de Leclerc avisou o piloto que Piastri estava começando a sofrer com o desgaste de pneus, com a diferença entre eles sendo de menos de meio segundo, e o piloto da Ferrari tentando a cada volta realizar a ultrapassagem, mas o carro da McLaren andava muito bem nas retas, e Piastri conseguia se defender. Nesse momento, Pérez novamente se aproximou dessa disputa, com novamente 3 carros muito próximos e com chance de vitória. E enquanto isso, Norris tirava mais de 1 segundo por volta com relação a Verstappen, já estando a 7 segundos na volta 44 e 2 voltas depois, a diferença já estava a menos de 3 segundos. Mostrando que poderíamos ter uma disputa entre os dois na pista antes do final da corrida, com a diferença já sendo visual, enquanto lá na frente, Sainz também se aproximava da disputa pelas primeiras posições, com tudo indefinido literalmente até os minutos finais. Com problemas de freio em seu carro, Lance Stroll foi para os boxes e abandonou a corrida na volta 47. Na volta 48, Leclerc reclamou que seus pneus traseiros já tinham desgastado até o limite, com Pérez se aproximando e quase ganhando essa segunda colocação, e Piastri tendo um sossego lá na frente, caminhando para mais uma vitória em sua carreira. Justamente nessa volta, Norris chegou em Verstappen e agora tinha 3 voltas para tentar ganhar essa posição, mas logo em sua primeira tentativa, o piloto da McLaren realizou a ultrapassagem e assumiu a 6ª colocação, deixando Verstappen para trás e diminuindo ainda mais a diferença entre eles no campeonato de pilotos. Na volta 50, o momento mais dramático da corrida, com Pérez tentando passar Leclerc e os dois ficando lado a lado na curva 1, com Sainz se aproveitando da situação e ganhando a posição de Pérez, mas, para dar aquela emoção a mais no finalzinho, Sainz e Pérez se tocaram e bateram na barreira de pneus, em um acidente na penúltima volta que acabou com a corrida dos dois e entregou essa 3ª colocação de presente para George Russell, dando mais alguns pontos para Norris, que ganhou 2 posições com isso. Assim, a direção de provas acionou a bandeira amarela e depois o safety car virtual, com Oscar Piastri agora tendo apenas que levar seu carro até a bandeira quadriculada, conquistando mais uma vitória em sua curta carreira na Fórmula 1, com Charles Leclerc terminando em segundo e George Russell em terceiro, em uma corrida e um final emocionante e totalmente inesperado. Como destaques dessa corrida, além do excelente desempenho de Piastri, vimos Oliver Bearman pontuando novamente nessa temporada, com o novato da Williams, Franco Colapinto, e seu companheiro de equipe Alex Albon também pontuando, o que pode significar muito no campeonato de construtores desse ano. Assim, os 10 primeiros colocados foram Piastri em primeiro, Leclerc em segundo, Russell em terceiro, Norris em quarto, Verstappen em quinto, Fernando Alonso em sexto, Albon em sétimo, Colapinto em oitavo, Hamilton em nono e Oliver Bearman em décimo. Bom, muitas emoções nesse GP do Azerbaijão e uma disputa muito grande no campeonato, já que agora a McLaren passou a Red Bull e é a líder do campeonato de construtores, com Norris se aproximando ainda mais de Verstappen e tudo prometendo um final eletrizante de temporada. Mas eu quero saber de você, me conte nos comentários o que você achou do GP do Azerbaijão e qual foi o destaque dessa corrida para você.